Sejam todos bem-vindos. O nosso grupo vai falar sobre as doenças do algodoeiro. Ele é formado por mim, Anderson Monteiro, e por o Everson Araújo. Olá, aqui vai uma breve introdução sobre a cultura do algodoeiro. Dentro da taxonomia, ele é classificado como tendo o reino Plantae, pertencente à divisão Magnoliophyta, classe Magnoliopsida, ordem Malvalis, família Malvaceae, gênero Gossypium linneo. A sua importância econômica se dá devido à produção média de 35 milhões de hectares por ano, uma demanda anual em ascensão desde a década de 50, um aumento anual de cerca de 2%, uma movimentação de 12 bilhões de dólares, 350 milhões de pessoas envolvidas no processo, com uma produção em mais de 60 países em 5 continentes. Exemplos são a China, Índia, Estados Unidos, Paquistão e Brasil. Esses são os maiores produtores do mundo. No Brasil, sua importância é dada por este ocupar uma posição no top 5 de produtores mundiais, ser um líder em produtividade em sequeiros, que é justamente no período de seca, ser um dos maiores exportadores do mundo, possuir um mercado interno promissor, um dos maiores consumidores de pluma a nível mundial, tendo como regiões de maior produção o Centro-Oeste e o Sudeste, e tendo como estados com maior produtividade o Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Bahia, que não pertence a nenhuma das regiões produtoras. Nesse gráfico, nós podemos observar os períodos de ocorrência de doenças no algodoeiro. Cabe destacar aqui a ramulose e o mosaico das nervuras, que eles ocorrem em basicamente qualquer parte do desenvolvimento vegetativo da planta. Também tem um destaque aí para o apodrecimento, que ocorre na parte final ali, a partir de 100 dias até 170, após a emergência da cultura, né? Também temos aí como destaque a mancha angular e a ramulária, que ocorre em grande parte desse período aí. Aqui nesse slide nós podemos observar a divisão das plantas adultas. Isso aqui é utilizado para uma melhor identificação de doenças, como poderemos observar durante a nossa apresentação, que iremos falar algumas vezes assim sobre os terços. Então cabe destacar aqui a planta dividida basicamente em 3 partes, sendo os terços superiores, o caule e as raízes. Os terços são divididos entre o terço superior, médio e inferior. E a gente está falando aqui da parte que ocorre as folhas e ocorre o brotamento do algodão em si. Mancha de ramulária. Ela é causada pelo fungo Ramularia areola. Ele é conhecido também como míldio, oídio, míldio areolado ou falso oídio. Ela se apresenta e ocorre de forma agressiva nas culturas, principalmente no cerrado, é uma doença bem presente. Ela pode se manter, né, presente aí em hospedeiros e em restos culturais, se não ocorrer a retirada deles. Essa doença vai causar a redução da capacidade fotossintética das plantas, vai causar lesões pulverulentas e desfolha precoce. Isso pode causar uma queda de produtividade de até 35% nas plantas. O seu ambiente ideal, suas condições ideais, é uma alta umidade do ar, acima de 80%, mas ele pode sobreviver até a umidade em torno de 20%. Temperaturas entre 16 e 32, sendo de 22 a 26 a ideal. E ela também gosta de ambientes sombreados. Ela pode ser transmitida aí, né? Pode ser espalhada por meio de restos culturais contaminados, por vento, água de irrigação, também por ação humana ou por maquinários que não sofreu uma higienização correta antes do uso em áreas diferentes. Seus principais sintomas são as manchas pulverulentas, de cor branca, ou amareladas farináceas.
Desfolha precoce no terço médio ou inferior. Também apresenta aí um formato irregular ou angular. Ela causa a abertura precoce das maçãs do algodoeiro e a queda da produtividade. Dentre seus métodos de manejo aí estão, o uso de variedades resistentes, sementes sadias, uma rotação de cultura, destruição dos restos culturais, aplicação de fungicidas durante o início da infecção e uso de reguladores de crescimento. Nesse slide seguinte aqui, nós temos uma escala de severidade da ramulária aí na planta, tendo na primeira imagem com cerca de 0,05% e na última chegando aí a mais de 67%. Eu vou falar agora sobre a ramulose, que possui agente causal, o Coletótricum gossip, variedade Cephalosporioides, conhecido como superbrotamento do ponteiro, causado por fungos ascomicetos mitospóricos, causa nanismo, superbrotamento e lesões necróticas. Infecta folhas, pecíolos e colmo. Reduz a produtividade em média de 38%. Tem como condições favoráveis a umidade do ar acima de 80% e temperaturas entre 25 e 30 graus, com alta precipitação e boa fertilidade no solo. Transmitido via solos, máquinas, respingos de água, sementes, restos culturais ou plantas adjacentes contaminadas. Seus sintomas incluem manchas necróticas na haste principal e lateral, lesões foliares, necrose apical, manchas peciolares, encurtamento de entrenós, superbrotamento do meristema apical e perdas de até 70% em culturas suscetíveis. As principais técnicas de manejo são a utilização de variedades resistentes, a rotação de cultura, a destruição de restos culturais e o uso de fungicidas. Nas imagens vocês podem ver as manchas necróticas na maçã e as lesões foliares na folha. A murcha de Fusarium tem como agente causal a Fusarium oxysporum, forma especialis vasifectum. Ela é causada por fungos. Pode ter hospedeiros alternativos, como a soja e o tabaco, por exemplo. Ela tem como condições favoráveis uma alta umidade, temperaturas entre 25 e 32 graus, ela apresenta nematóides na área, um baixo pH e uma fertilidade de solo desequilibrada, principalmente nos solos que possuem um baixo teor de potássio. A sua principal forma de contaminação são por sementes contaminadas. Ela causa um pouco desenvolvimento das plantas, lesões em nervuras e folhas, amarelecimento das bordas das folhas, crestamento do limbo, murcha das folhas, morte prematura da planta e descoloração dos feixes vasculares. O principal método de controle é o uso de variedades resistentes e a rotação de cultura. Aqui nós podemos observar alguns dos sintomas dessa doença no algodoeiro, como foi dito antes. Agora eu vou falar sobre o mosaico comum, que tem como agente causal a Butilon mosaic vírus, ou ABMV, transmitido pela mosca branca, Bemisia sp, que indica que é um único gênero. Não é transmitido de planta a planta de algodoeiro, mas apenas de hospedeiros alternativos para o algodoeiro, o que facilita a sua identificação e controle. Reduz o tamanho da planta, pode tornar as plantas estéreis de forma parcial ou total. Manchas inicialmente pequenas e isoladas no limbo foliar. E, à medida que a planta se desenvolve, estas manchas podem tornar-se avermelhadas. O mosaico comum não é transmitido via sementes. A tática de controle para essa doença é a erradicação de plantas doentes e hospedeiros alternativos, principalmente as espécies nativas pertencentes à família Malvácea, em áreas próximas ao plantio de algodoeiro. Deve ser feito também o controle químico da mosca branca,
e utilizar variedades resistentes. Mosaico das nervuras do algodoeiro tem como agente causal o Cotton Lethal Dorfvírus. É transmitido principalmente por pulgões, o Apis gossip. Seus sintomas vêm aparecer aí em cerca de 9 a 28 dias depois da inoculação. Ele acaba causando nas plantas nanismo, folhas coráceas, folhas com um tom de cor azulado, fumagina, palidez das nervuras e encurtamento dos entrenóis. O fato que determina a disseminação da doença é a quantidade de pulgões contaminados, ou seja, quanto mais pulgões presentes naquele local contaminado, mais disseminado naquela área, né? Ela tem aí preferência por dias quentes e úmidos e ela ocorre aí por adultos alados. O que determina o uso de inseticidas vai ser o percentual de plantas infestadas. Isso tem que ser observado antes de se decidir o uso ou não do uso de inseticidas aí para o tratamento dessa doença. Ela ainda vai causar nas plantas curvatura nas bordas das folhas, para sentido baixo, rugosidade, infecção em plântulas, o que vai causar a esterilidade das plantas aí. Pode causar infecções na frutificação, o que vai acabar reduzindo a produção em até 50%. Os principais métodos de controle são o uso de resistentes, controle de pulgão via pulverização de inseticidas e o tratamento de sementes. Agora falaremos sobre o vermelhão, que possui agente causal Cotton anthocyanosis vírus, transmitido principalmente por pulgões Apis gossip. Dentre os fatores que causam o vermelhão se destacam o tombamento, insetos e ácaros, queimaduras do sol, umidade do solo, toxicidades de produtos químicos. Causam sintomas de murcha e as folhas dos terços inferiores e médios avermelhadas, em áreas limitadas pelas nervuras, e em estados avançados a folha do terço superior se torna totalmente vermelha. Pode reduzir a produtividade em até 50%. Os sintomas são observados com 4 a 5 folhas verdadeiras. Porém, em uma planta adulta, os sintomas são mais acentuados. Os métodos de manejo utilizados são a rotação de culturas, o uso de cultivares resistentes, evitar plantio próximo às pastagens ou áreas infectadas por malváceas nativas e retirada de plantas infectadas e o controle dos pulgões. A mancha agular ela é causada pelo Schatomonas axopodes patovar malvacearum. Ele é transmitido por sementes infectadas, restos culturais, ventos, chuva, por meio da irrigação, por insetos e por implementos contaminados. Tem como condições favoráveis temperaturas em cerca de 30 a 36 graus, uma umidade relativa do ar acima de 85, uma alta pluviosidade e plantas adensadas. Seus principais sintomas apresentam lesões angulares nos pecíolos, caule, bráceas e nas folhas. Ainda causa manchas oleosas nas plantas e maçãs, escurecimento das nervuras, queda das maçãs e desfolha precoce. Os principais métodos de manejo são a rotação de cultura, o uso de cultivares resistentes, uso de sementes sadias, o tratamento das mesmas e pulverizações preventivas. Aqui nós podemos observar alguns dos sintomas na maçã, na folha, como foi dito anteriormente. O mofo branco tem como agente causal o Sclerotinia, Sclerotorium. Seus principais meios de disseminação são via água, vento, transição de maquinários contaminados e pessoas, por sementes contaminadas pelos esclerórios aderidos. Ele tem como as suas condições ideais para a manutenção de temperaturas de 25 a 30 graus e períodos úmidos superiores a 7 dias. Ele vai atacar toda a parte aérea da planta, causando lesões que começam pequenas e elas vão crescendo rapidamente, infectando todo o tecido lesionado. Esse tecido vai apresentar podridão mole e úmida, seguida por morte das hastes, ramos e pecíolo. Ao desenvolver a doença, apresenta partes infectadas de cor amarela e que ficam marrons com o tempo.
Os principais métodos de manejo são a rotação de cultura, tratamento de sementes, limpeza dos maquinários e implementos, escolha certa da época de plantio adequada, a eliminação de invasores, o uso de variedades resistentes e uso de defensivos químicos. Por fim, temos as nematoses. A primeira é o nematóide das galhas, que possui a agente causal Meloidogena incógnita. Ocorrência em grande parte das regiões produtoras, causa mais danos em solos arenosos. Preferência por temperaturas entre 28 a 32 graus. Com reprodução por partenogênese, é endoparasita. O nematóide das lesões possui agente causal Pratylencos brachiurus, que é o segundo mais importante para a cultura do algodoeiro, de ciclo completo dentro das raízes. Apenas a fêmea é parasita. O nematóide reniforme possui agente causal Rhotileculus reniformis, de ocorrência em solos com argilha média, um dos maiores problemas da cultura. Semi-endoparasita, causa diminuição do porte das plantas e causa danos semelhantes a deficiências nutricionais. De maneira geral, os nematóides causam folhas carijó, que permanecem visíveis praticamente durante todo o seu ciclo. Reboleiras com redução do seu porte, raízes e galhas mais grossas. As suas condições favoráveis são plantios sucessivos, sem nenhuma rotação de cultura e altas temperaturas. Seus principais meios de contaminação são via plantas hospedeiras, ação humana, animais, equipamentos e máquinas infectadas sem uma higienização prévia. Os principais meios de manejo são a rotação de cultura e o uso de variedades resistentes. E aqui nós podemos observar as referências utilizadas para a produção desse trabalho.